Olá pessoal, a ideia dessa aula é fazer um comparativo entre o conversor Buck e o conversor Buck Boost. Eu não vou comparar com o conversor Boost, porque o conversor Boost é apenas elevador. Então eu não tenho como fazer um Buck que é apenas abaixador e um Boost que é apenas elevador. Então eu vou fazer o Buck e o Buck Boost. Obviamente que essa aqui não é a discussão final, né? Teria que fazer várias simulações para poder chegar nesse resultado. Eu vou fazer apenas para um caso. Então aqui eu estou configurando tanto o Buck quanto o Buck Boost com as mesmas configurações. Então, 500 volts na entrada, 100 na saída, uma carga de 20 ohms, 100 kHz de chaveamento, ripple de corrente de 20%, ripple de tensão de 1%. Fiz a mesma coisa aqui no Buck Boost. A única diferença é que o Vout aparece como negativo, porque a gente já viu que o Buck Boost é um conversor que faz essa defasagem entre entrada e saída. Então ele acaba invertendo a polaridade da tensão de saída. Só para confirmar aqui, os pré-cálculos, então são conversores de 500 watts. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular os DUTs. Então o DUT do Buck vai ser de 20% e o Buck Boost vai ser 16,7%. Então, apesar de ter uma diferença aqui, os DUTs não são tão relevantes assim no momento. Vai mudar, obviamente, lá o circuito de drive, né? Mas fora isso, não é um grande impacto mudar o DUT aqui. Outra questão que nós temos aqui é a corrente média. Então, a corrente média de saída nos dois casos são 5 amperes. Só que no caso do Buck, a corrente média do indutor é a própria corrente média de saída, 5 amperes. No caso do Buck Boost, não é direto. Do Buck Boost, obedece essa equação que a gente já desenvolveu. Ela vem aqui e é 6 amperes. Então a corrente média no indutor do Buck Boost é um pouco mais elevada que a corrente média do conversor Buck. Questão da indutância. A indutância mínima é aquela apenas para garantir a operação CCM. A que nos importa mesmo é aqui, ó, é a indutância do conversor. Então o Buck vai precisar de 800 microhenries e o Buck Boost de 694 microhenries. Então, apesar de ser parecidos os valores, a gente já vê aqui que o Buck tem uma indutância um pouco maior do que a indutância do Buck Boost. Outra questão também, valor de corrente máxima no Buck, corrente máxima 5,5 ampere, corrente máxima no Buck Boost 6,6 ampere. Então a corrente máxima do indutor é um pouco maior no Buck Boost do que era aqui no Buck. Vendo que também a corrente média também é, né? Então a corrente média do indutor, vou até botar ela para cá, IL médio 6 ampere e aqui IL médio 5 amperes. Então vejam que a corrente média é maior e a corrente máxima também. Questão do capacitor de saída. Então, para o projeto do Buck, a gente vai precisar de um capacitor de 1,25 micro e para o Buck Boost 8 micro. A gente tem aqui 8 dividido por 1,25. Então nós temos aqui, ó, um capacitor 6,6 vezes maior no Buck Boost. Isso aqui vem da característica que a gente viu no vídeo anterior, de que o Buck Boost tem corrente pulsada na entrada e na saída. Então aquela corrente pulsada que a gente viu na análise teórica vai fazer com que o capacitor de saída do Buck Boost tenha que ser maior que o capacitor de saída do Buck. Porque lá na topologia a gente viu que o Buck, o indutor está sempre fixo, pendurado lá na saída. Então o Ripple, lá aqui, velho. Para a gente poder filtrar melhor essa tensão aqui, como já tem um L, a gente precisa de uma capacitância menor do que no caso do Buck Boost, onde o L ora está na entrada, ora está na saída. Então a gente precisa de uma capacitância maior para manter aquela corrente constante, né? Lembrando que no vídeo anterior a gente desprezou o impacto desse capacitor, mas vejam que esse capacitor, então, 6 vezes maior aqui, no caso do Buck Boost para o Buck. Obviamente, se a gente simular com outros valores, vai dar diferente, tá? Eu fiz uma outra simulação, deu 8 vezes maior, eu fiz outra simulação, deu 10 vezes maior, então vejam, ele é maior, tá? Eu fiz vários chutes ali e sempre deu bem maior aqui. Então, no caso dos semicondutores, o Buck está submetido a 500 volts e 5,5 ampere, e o diode, a chave aqui no Buck Boost, a uma tensão de 600 volts e uma corrente de 6,6 ampere. Então vejo que os esforços nos semicondutores, no caso do Buck Boost, também são maiores. Então a gente vai precisar de chaves e diodos mais robustos aqui. E possivelmente isso também vai aumentar as perdas, né? Porque a gente tem sobretensão e sobrecorrente. Então dessa maneira a gente comparou
o nosso conversor Buck e o nosso conversor Buck Boost para uma aplicação. Vocês podem fazer isso aqui, esses arquivos do Buck e do Buck Boost estão disponíveis para vocês. Vocês podem baixar e chutar outros valores aqui e fazer a comparação de vocês e ver se isso bate ou não. Okay? Lembrando que nós já simulamos o conversor Buck e o conversor Buck Boost utilizando essas rotinas aqui e essas rotinas estão corretas com aquilo que a gente encontrou lá em simulação. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou comparar, então, um boost e um buck boost. Porque aqui a gente comparou os conversores abaixador, no próximo a gente vai comparar os conversores elevadores.